novo. O Senhor me constituiu por esse tempo, esse ano, próximo ano, como coordenador desse grupo de oração, fora os dois como fundador no ano passado, será? Mas logo virão outros coordenadores, mas o grupo de oração é um projeto do Pai, é um projeto do amor do Pai. E desde que o dia que o coordenador diocesano veio aqui e disse que esse grupo de verdade se sentiu o amor de Deus, quem estava aqui naquele dia? Ele falou que aqui se sentiu o amor de Deus. Nós começamos a ser atacados, porque o maligno escutou essas palavras e quer por hora nos colocar sem sentir o amor de Deus. E eu tenho certeza que para muitos virem aqui hoje foi uma batalha, que tudo estava dizendo para você não vir, tudo estava dizendo para você não vir e desanimar, quando muitos também não vieram porque desanimaram no meio do caminho. E é isso que eu queria convocar você, meu amado e minha amada, a se levantar conosco. Aqueles que tiverem coragem de assumir também uma hora de oração, principalmente nas vigílias da madrugada, que tem sido mais difícil para todos, né? Meu horário é da meia-noite, da 1 à meia-noite, da 1 às 2, tem o pessoal que é da meia-noite, das 2 às 3, das 4, depois procure a minha mãe, aí levanta a mão ali, ela que coordena a intercessão, para você dar um nome de um horário que você quiser dedicar. Não necessariamente precisa ser de madrugada, mas durante o dia que você também quiser dar o seu. É uma hora de oração, oração do texto, leitura da palavra. Você vai se colocar diante de Deus para estar em comunhão conosco. Meu amado e minha amada, a palavra do Senhor está nos dando, vocês viram pelas imagens, lágrimas, sofrimento. E a profecia que o Senhor nos dava, ele dizia: eu quisera levantar profetas. Está meio sufocado esse meu som aqui? Alô? Melhorou? Melhorou? O Senhor quer levantar profetas. O que é profeta? O que é ser um profeta? Ser um profeta é aquele que fala em nome do Senhor, que anuncia e denuncia. Anuncia quando a comunidade está sendo chamada por Deus e denuncia quando a comunidade está pecando. Quem de vocês tem sido fiel? Não precisa levantar a mão, não. Mas quem de vocês tem sido fiel na Eucaristia aos domingos? Em comungar aos domingos? Grupo de oração, ele tem que ser a brasa viva que nos esquenta para a missa, porque a missa é onde nós abastecemos a alma de Jesus. Aqui nós abastecemos do Espírito Santo. Na missa nós participamos de Jesus. E meu amado, profeta é aquele que fala em nome do Senhor. E nós falamos em profecias. Isso que eu fiz aqui, meus filhos, é o Senhor que dá uma mensagem profética. É Deus que dá essa palavra, uma mensagem de profecia. Presta atenção aqui em mim. Deixa a Deise ali com a bolsa verde dela. O Senhor nos dá uma palavra em línguas, em português. Presta atenção aqui em mim, que eu sou mais bonito que a Deise. Quando o Senhor quer falar, nós precisamos abrir os nossos ouvidos. Pega a tua palavra em Isaías 41. Pega a tua palavra em Isaías 41. Isaías 41. Versículo 8. Isaías 41, versículo 8. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Mas tu, Israel, meu servo, Jacó que escolhi, raça de Abraão, meu amigo, tu que eu trouxe dos confins da terra e que fiz vir do fim do mundo, e a quem eu disse: tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Olha para a pessoa que está do teu lado assim: meu irmão, tu que o Senhor trouxe lá dos confins do mundo, do Passo do Gado, do Recife, do Fábio Silva, da Guarda, lá dos confins do mundo, do Andrinho, diz para ele: isso, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, diz para esse irmão. Meu amado e minha amada, essa palavra fala em Israel como uma pessoa.
a outra, o corpo não estará montado, o corpo não estará inteiro, porque você é parte desse grupo de oração, você é uma célula desse grupo de oração, você é um átomo desse grupo de oração. Pode ser até um fiozinho de cabelo branco, mas você faz parte do grupo de oração. Se você não estiver aqui, você fará muita falta, porque foi Deus quem te escolheu. E olha o que o Senhor diz para nós: mas tu, Israel, meu servo, Jacó, que eu escolhi. Meu amado, minha amada, para tantas coisas nós nos oferecemos na vida, não é verdade? Até para casar a gente se oferece. É verdade. Aquele dia que tu vai no baile, tá puxado, agora bota no visual, né? Raspa aqui, depila ali, pestaneia a cara. Está se oferecendo, está fazendo propaganda. O rapaz, né? Agora bota a calça mais embaixo, cabelo mais arrepiado, sai igual um pavão, deixa o peito, né? Também está fazendo propaganda de si, está dizendo bem em mim que eu estou facinho, né? É assim que funciona. Você está se oferecendo. Para trabalhar, você se oferece. Para estudar, você se oferece. Tudo nós nos oferecemos em todos os espaços e ambientes da vida. Mas Deus é o contrário. Ele vem até nós e diz: eu te escolhi. Você não se ofereceu para Deus. O dia que você veio aqui, meu amado, minha amada, foi Deus quem te trouxe. E muitos de nós vieram num dia de desespero, de angústia, de medo, quando a vida estava uma bosta. Me desculpe a palavra, mas é bem essa. Aí vem um grupo de oração pelo pronto-socorro. Foi você que escolheu a Deus? Não, você veio aqui porque estava precisando. Mas Deus te escolheu, porque Ele usou aquilo ali para te fisgar, para te pescar. E você é um escolhido de Deus. Eu ontem vinha conversando com o menino, né? O servo que foi comigo lá em Armazém. E às vezes nós vinhamos conversando que as pessoas buscam em festas, em bailes, em bebedeiras, em bagunça, uma alegria, que é naquele momento, 1, 2, 3 horas de show. Mas depois volta para casa e fica a falta daquela alegria. E quando começa a ter o primeiro encontro pessoal com Jesus, começa a ver a vida de um jeito diferente. Pode até não vai, não estou dizendo que não tem importância aí, não é pecado. Mas você começa a ver Jesus e a sua vida de uma outra maneira. Aquilo não tem mais aquele espaço de destaque, não tem mais aquele espaço central da sua vida, em que muitas vezes você foi, encheu a cara, bebeu todas, mas voltou para casa novamente para a sua solidão, colocou a cabeça no travesseiro e viu que ia ficar sozinho novamente no vazio. Ou muitas vezes você apostou em tudo, no ser amado, no objeto amado, namorado, esposa, aquele era o centro da sua vida, a sua felicidade. Mas quando ele te traiu, te deixou, te abandonou, você ficou sofrendo. A esperança que nós temos que ter, a palavra é muito clara: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que faz de um homem seu próprio Deus. Você precisa ter a confiança no ser humano, mas não deve ser ele o centro do seu amor. Você deve amá-lo em Deus. É diferente. Porque o amor em Deus não faz uma idolatria. Ele transforma o coração em um coração livre. Porque mesmo quando ele não tem os defeitos, você vai ver nele a misericórdia. Você vai querer ver a misericórdia. Quem aqui já viu aquele celular que achou magnífico na vitrine? Esse que eu quero para mim. Foi lá e pagou uma nota e comprou. Depois viu, tinha um monte de função que até hoje você não sabe para que serve. Quem já fez isso? Às vezes as nossas escolhas são desse jeito. A gente se apaixona pela vitrine e não coloca o amor acima de tudo. E nessa madrugada, enquanto eu orava, o Senhor me dava uma palavra que está lá em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Alguns servos sabem disso, outros ainda não.
E o Senhor me dava a palavra, depois você puder ler em casa essa palavra no momento de oração, mas o Senhor falava assim para mim, Tristélio, a palavra inteira, eu acho que é melhor ler a palavra inteira para a gente poder compreender. Diz assim: pôs-lhe Jesus uma parábola, para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que dizes, o juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, porque estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhe fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Olha o que o Senhor fala para nós. Numa ele diz que nós somos os escolhidos. Noutra ele fala que nós somos chamados e Deus vai nos atender pela insistência na oração, pela persistência na oração. Mas logo em seguida o Senhor questiona: vai achar Deus quando Jesus botar fé sobre a terra? Eu fico às vezes vendo essas igrejas que se abrem e vendo aquelas multidões de pessoas que vão. Fico às vezes ouvindo os discursos. Eu determinei que naquele dia Deus tinha que agir sobre essa situação. Eu determinei. Parece que a pessoa é maior do que Deus, né? Deus é simplesmente um computador que eu dou enter e ele tem que fazer as coisas aparecerem. Meu amado e minha amada, nós fomos chamados por Deus, fomos escolhidos pelo Senhor para estarmos juntos com Ele. E o poder da oração é esse, para nos levantarmos e clamarmos por libertação. E logo em seguida o Senhor, hoje, antes de nós começarmos a pregar aqui, o Senhor me dá outra palavra. Pega comigo lá em Êxodo. Eu estou fazendo esse caminho com vocês para a gente poder ver o que o Senhor está nos falando. Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17. Amém? Com misericórdia. Amém ou misericórdia? Bem alto, meus amados, mas tem vergonha. Amém ou misericórdia? Misericórdia. Tenhamos misericórdia de mim. Amém? Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe os homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. Enquanto Moisés, Araão e Hur subiam no alto da colina, e quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Mas como se fatigasse, cansasse os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Araão e Hur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e seu povo ao fio da espada. Meu amado e minha amada, enquanto Moisés ficava com as mãos erguidas em oração e louvando a Deus, Israel ganhava, Israel vencia, Israel triunfava. Mas quando Moisés, com o peso do dia, cansava os braços e abaixava, Israel perdia. Mas Araão e Hur, amigos de Moisés, o que fizeram? Colocaram uma pedra para ele se sentar e ficou um segurando o braço de um lado e o outro segurando o braço do outro. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta assim: meu irmão, tu segura o meu braço? Segura o meu braço para me vencer?
Meu amado, minha amada, quem aqui se sente parte desse grupo de oração, levante a mão bem alto. Ama esse grupo de oração, levante a mão bem alto. Você que se sente parte disso. Você está sendo convocado pelo Senhor a levantar e sustentar os braços desse coordenador e os braços dos servos que estão caindo de tanto combater por você e pelos que estão aqui, meu amado. Você é chamado nessa campanha de oração, de clamor ao Senhor. Olha para o outro lado.